Story in Progress. Vamos lá, vamos iniciar essa nossa reunião maravilhosa. Meu coração pulsa nesse momento em que nós estamos aqui para adorar o Senhor, nesse estudo maravilhoso que Ele nos proporciona, na instrumentalidade do nosso professor Wilton. Não é? Eu gostaria de que o Senhor Jesus estivesse nos ajudando nessa noite, como sempre Ele tem nos ajudado, a termos um momento maravilhoso aqui, Amém. aprendendo a sua palavra. Vamos orar. Senhor, te louvamos na noite desse dia, glorificamos a Ti, porque Tu nos dá a oportunidade, Pai, de aprender a Tua palavra. Te agradeço, te louvo. Muito obrigado, Jesus, pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite com a Tua igreja reunida para aprendermos de Ti. Usa o professor, que possamos, que possas ter um ambiente, um terreno fértil e possamos estar com os ouvidos abertos, atentos para ouvir o que será ministrado nessa noite. Muito obrigado por tudo. Amém e amém. Como de costume, vamos ler um texto para que possamos passar para o professor e logo após virão as perguntas, as dúvidas a respeito do que nós iremos falar hoje, que está baseado em Mateus 13, do 24 ao 30. Mateus 13, do 24 ao 30. Diz assim o tema: bons contra maus. Quando falamos do reinado de Deus, existe o perigo de alguns imaginarem que deve ser algo como o reinado dos bons. Opa, está aqui duas pessoas para entrar, deixa eu admiti-los. Aqui. Pronto, já entraram. Vamos lá, pronto. Repetindo, quando falamos do reinado de Deus, existe o perigo de alguns imaginarem que deve ser algo como o reinado dos bons. Existe o perigo de que alguns pensem que o reinado de Deus só pode estar entre as pessoas chamadas boas. Quem pensa assim diz que temos de acabar com os maus. E se não dizem, pensam. O resultado é que quem considera que está entre os bons, muitas vezes está contra os considerados maus. Por isso, a religião serve muitas vezes para dividir as pessoas, para levar os povos a se enfrentar, para pôr alguns contra outros, algumas pessoas contra as outras. E, às vezes, para endemoniar a convivência, fazer a vida desagradável e até insuportável. Isso continua acontecendo. O que disse Jesus sobre esse problema? Que não é apenas social e político, mas também religioso. Mateus 13, do 14 ao 30. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a homem que semeia boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou joio no meio do trigo. Retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: querem, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele? Deixai crescer ambos junto até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Vamos aos esclarecimentos. Se há algo claro nessa parábola, é que Jesus não está de acordo com aqueles que não querem que neste mundo haja gente má. O ideal de não poucas pessoas seria arrancar o joio, a erva má, para que permaneçam na vida os bons. Os que sempre são vistos como boas, como pessoas exemplares, intocáveis, virtuosas.
Por isso, Jesus descreve o mundo como um campo no qual crescem juntos o trigo e o joio. Por isso, Jesus afirma também que não quer que quem trabalha para o reino de Deus pretenda arrancar a erva má, ou seja, alimentar o projeto de acabar com os maus. Para que na vida haja apenas trigo limpo, erva boa, para que no mundo haja exclusivamente bondade e bem, para que tudo o que é mal seja cortado pela raiz o quanto antes. A ideia de um mundo no qual haja exclusivamente trigo limpo, sem mistura de joio algum, aparentemente é magnífica, exemplar. O ideal que parece um sonho. Se pensarmos nesse assunto com vagar, de imediato, nós damos conta de que é um disparate assombroso. Por quê? Em primeiro lugar, porque isso não corresponde à condição humana, tal como é na realidade. E todos os seres humanos, o desumano, está de tal forma fundido com o humano, que é um disparate assombroso querer que não existam os maus para que nessa vida haja apenas boas pessoas. Isso não pode acontecer, pois nós, seres humanos, somos como nós. Somos como somos. Isso pode acontecer, pois nós, seres humanos, somos como somos. Todos temos de lutar e trabalhar para ser, a cada dia que passa, mais humanos, mais honrados, mais responsáveis, mais exemplares, mais solidários, etc. Mas isso precisa ser obtido através do esforço de cada um, o esforço do interessado. O que não se pode fazer é querer conseguir que todos os habitantes do mundo sejam bons e exemplares, à custa de arrancar do mundo todas as pessoas más. O mais perigoso de tal projeto seriam a violência e o fanatismo que ele desencadearia. Foi dito com toda razão que a essência do fanatismo reside no desejo de obrigar os outros a mudar. Por isso, os fanáticos não toleram aqueles que não pensam e vivem como eles. Por isso, são perigosos aqueles que vão pela vida querendo ou pretendendo que todos que vêm como infiéis, hereges, pecadores, sejam liquidados. Daí a violência. E a violência dos intolerantes, dos terroristas, dos integristas, isto acontece em muito do que fazem, dizem os casais, as famílias, os vizinhos. Porém, isto ocorre principalmente na política e na religião. Na política se produzem hoje totalitarismos, as formas de governo nas quais não se tolera quase nenhuma liberdade pública. Na religião, ocorre com frequência que os pecadores, os hereges, os infiéis, são castigados, ameaçados e, se possível, excomungados, isto é, jogados na rua. Para não lembrar o que se fazia antigamente, encarcerar ou condenar à morte na fogueira os condenados pelos tribunais da Inquisição. Como é lógico, um mundo assim seria insuportável, porque todos os habitantes desse mundo se veriam constantemente julgados e ameaçados, frequentemente rechaçados pelos outros. Isso seria um autêntico inferno. Por outro lado, se olharmos esse assunto de outro ponto de vista, em seguida nos damos conta de que isso traria outro perigo tremendo. Trata-se do perigo de considerarmos cada um de nós no direito de ser juízes dos demais. Isso traria consigo a penosa e dura situação de ver-nos julgando o tempo todo e, com frequência, condenados. Esta seria uma vida insuportável, duríssima, um tormento humilhante para as vítimas. É um cultivo assombroso de pessoas soberbas que se sentiriam no direito de decidir sobre o bem e sobre o mal, sobre o bom e sobre o mal. Na vida, isso é muito importante. Por isso, Jesus, conforme o Sermão da Montanha, dizia aos seus discípulos: não julgueis e não serão julgados, porque vão julgá-los como vocês julgam, e a medida que usarem será usada com vocês. Por que você se detém no cisco do seu irmão, tem no olho, e não observa a viga que está no seu? Apenas Deus é juiz. Por isso, Jesus disse aos discípulos que quando chegar o final definitivo, então, e apenas então, cada qual será julgado como merece. Além disso, nesta vida, quem decide o que está bem, quem decide o que está bem e o que não está. E o que não está. Cadê? Quem tem capacidade e sabedoria de determinar e separar os maus dos bons? Sabemos que sobra que o bem e o mal foram sempre decididos e determinados pelos que tiveram poder para isso. Antigamente havia escravos.
Havia homens e mulheres que eram vendidos e comprados em mercados como se fossem animais. Quem comprava um escravo ou uma escrava podia fazer com aquela pessoa o que quisesse. O pior de tudo é que isso era bom e bem visto. Quem havia decidido? Sem dúvida, os ricos e poderosos que, ao fazê-lo, podiam ganhar muito dinheiro sem pagar um centésimo, um cêntimo pelo trabalho que o escravo fazia. Nunca falaremos o suficiente da importância que o respeito e a tolerância têm na vida. Falamos muito do amor, exaltamos mais as suas excelências, sua grandeza, sua beleza, sua felicidade. Tudo que se disser a respeito sempre será pouco, desde que não esqueçamos de quem quer, de que, para querer bem a alguém, o mais importante é respeitar e ser tolerante com a pessoa que dizemos amar. A condição para poder amar as pessoas, a condição para poder amar é respeitar e tolerar. Apenas quem respeita as pessoas pode amá-las. Aqui está definitivamente o ensinamento capital desta genial parábola de Jesus. Perguntas. Depois que Jesus foi dito, depois de que foi dito nesse tema, o reinado de Deus lhe parece bem como é ou você gostaria que fosse de outro modo? 2. Por que respeitamos mais os templos do que as pessoas? 3. Como você fala dos que em política e religião não pensam como você? 4. Por que ninguém pode expulsar ninguém do reino de Deus? 5. Como podemos ser ao mesmo tempo tolerantes e não deixar de ser fiéis ao que Jesus exige de nós? 6. A erva má não pode se tornar boa? Você acredita que com o homem acontece o mesmo que com a erva? 7. Às vezes, quando condenamos, nos equivocamos. Nesse sentido, você já se equivocou alguma vez? Alguém já se equivocou com você desse mesmo modo? O que este tema lhe ensina para estas ocasiões? Professor Hilton, por favor, fique à vontade. Já já iremos lhe fazer pergunta. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz. É uma alegria estar aqui mais uma vez com vocês nessa nossa jornada. É uma jornada desafiadora, né? A cada encontro, a gente vai aprendendo, a gente vai considerando pontos que afetam todo o nosso ser, que afetam a nossa forma de ver o mundo, aquilo que a gente entende por evangelho. Então, de fato, é um desafio para nós estarmos aqui toda quinta-feira e meditarmos em função dos textos que são apresentados. O estudo de hoje ele é uma continuação, se os irmãos notarem, né, do nosso último encontro. Essa mesma temática do reinado de Deus e daqueles que são julgados aptos ou inaptos ao reino de Deus. O primeiro ponto que nós temos que considerar nesse texto é o seguinte: como que a gente pode qualificar uma pessoa sendo boa ou ruim? Qual que é o nosso padrão de julgamento, né? Então, quando se fala de pessoa boa ou pessoa má, de alguém que é bom ou ruim, qual que é o critério que nós estabelecemos? E esse critério, ele está de acordo com o Evangelho de Jesus? Como foi citado aí no texto lido pelo irmão Isaías, no próprio Sermão do Monte, que é Mateus 5-7, o próprio Senhor Jesus ele diz que o Pai ele envia a sua chuva e o seu sol sobre justos e injustos, sobre bons e maus. Então, o reinado de Deus, ele é um reinado onde ele não verifica a capacidade, a habilidade da pessoa para que Deus faça o bem. Isso é muito interessante, porque se Deus ele fosse fazer o bem somente para quem é bom, quem poderia receber o bem de Deus? Será que nós conseguimos olhar as pessoas, mesmo aquelas que são consideradas como pessoas más, ruins, com os olhos de Deus? Na Bíblia nós temos o exemplo de uma pessoa que dificilmente alguém olharia aquela pessoa, aquele homem, como um homem de Deus. Talvez ninguém consideraria que aquele homem tivesse um encontro com Deus e se tornaria, para muitos, no maior missionário que a igreja já teve, que é Saulo de Tarso. Aquele homem só fazia o mal, né? No seu rigorismo, na sua força religiosa, no seu entendimento,
acerca do que era servir a Deus, ele procurava perseguir os cristãos. Ele perseguia Jesus e a igreja. E ele, no seu afã de conseguir ali mostrar suas obras, de que ele era um homem zeloso, né, fiel à tradição de seus pais, ele estava recalcitrando, ele estava lutando contra o próprio Deus. E a igreja, como é que verificaria um homem desse? Né? Como uma peste, como alguém que só fazia o mal? Mas Deus já enxergava ele desde a eternidade, já havia separá-lo, já havia separado ele desde o ventre de sua mãe, para que ele pudesse ser um homem que anunciaria o evangelho de Jesus e um homem que teve uma grande revelação de Deus. Então, se a gente olhasse Saulo nessa perspectiva, nós nunca imaginaríamos que ele poderia ser transformado. Ninguém tinha coragem de pregar para ele, tanto é que o próprio Cristo apareceu para ele e o chamou, e o vocacionou para essa missão tão linda que ele cumpriu. E na sociedade é assim. A gente olha muitas pessoas através, a gente fala através da foto, né? Daquele clique, daquele momento. E o perigo do julgamento é isso, é porque eu estou olhando um momento e eu não tenho capacidade de julgar toda a vida daquela pessoa. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Uma história que um pastor americano, ele conta, né? O Paul Washer, que um determinado momento lá, alguns irmãos foram visitar um pastor, que era um pastor muito conceituado, nas igrejas daquela região, um homem que falava muito sobre família, sobre amar a esposa, como criar os filhos, tal. E quando os irmãos foram visitá-lo, eles passaram assim em frente à casa desse irmão e naquele momento ele estava discutindo com a esposa. E ele acabou empurrando a esposa caiu no chão e se machucou. Aí os irmãos chegaram naquele momento, viram aquilo e começaram a ofender o pastor, né, chamaram de um homem herege, de hipócrita, de fariseu, porque ele não era nada daquilo que ele pregava. Aí depois que passou isso, tal, ele ficou muito envergonhado e a sua própria esposa é, foi fazer um relato acerca dele, né? Diz que nos 40 anos que eles estavam casados, ele nunca tinha agredido a esposa. E que naquele dia ele não havia tomado o remédio, ele estava com uma doença, né, que gerava agressividade, e naquele dia ele não tomou o remédio, e aí ele foi lá e agrediu a esposa. Então, o que que acontece? Uma vida toda, né, 40 anos de casamento, foram julgados por um instante, por um dia. Isso é o problema do julgamento. Quando Jesus ele fala do julgamento, não é que você deve considerar aquilo que é bom ruim e aquilo que é ruim é ser bom. O próprio profeta Isaías diz que isso é condenável, né, diante aos olhos de Deus. Aqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal. Não é isso que Jesus está dizendo. É que a nossa capacidade de julgamento, ela não é a mesma capacidade que Deus tem. Nós não conseguimos enxergar o todo da história. A gente consegue enxergar aquilo que está diante dos nossos olhos e através da nossa cosmovisão, da nossa forma de enxergar o mundo. Então, a gente muitas vezes coloca uns requisitos, uns critérios que não são aprovados diante de Deus. Eu julgo a pessoa da forma como ela fala, como ela se porta, mas eu não conheço de fato o interior dela. Eu não sei quem ela é. Eu não sei nem quem eu sou. Se nós somos ver pelo Evangelho, só Deus sabe quem nós somos. Só Ele tem essa capacidade, né? O próprio texto de Paulo, quando ele fala da ceia do Senhor, ele fala que se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Então, quem faz esse julgamento de fato na comunidade é o Senhor Deus. Ele sabe verificar quem é bom, quem é ruim, quem está passando por aquele momento. Então, ele tem de fato o verdadeiro juízo, o verdadeiro julgamento. Então, quando a gente começa a olhar nessa perspectiva do evangelho, e esse texto parece que ele é muito atual, né? Você vê que as perguntas que são feitas ao final, que o irmão Isaías leu, são perguntas que são do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, de como que a gente trata pessoas que pensam de maneira diferente de nós, né? Ontem eu estava assistindo ali uma publicação ali no Instagram, e eu vi como que essa coisa é muito latente ainda no meio religioso, no meio evangélico no Brasil. Aquela questão ainda de arminianismo, calvinismo, aquela coisa enfadonha, aquela coisa chata. E um chamando o outro de herege, sabe? Por quê? Porque alguém que pensa diferente, para essa pessoa, ela só tem uma visão limitada. Então,
Se aquela pessoa pensa diferente de mim, eu já tenho uma tendência a julgá-la como uma pessoa que é herege, como uma pessoa que é errada, como uma pessoa que é má, só porque ela não tem a mesma visão que eu. Então, quando eu faço isso, eu estou colocando a minha visão como o princípio julgador. E isso é perigoso. Quem garante que eu estou pensando de maneira correta? Né? Quem garante que aquilo que eu tenho como certo, como verdade, é de fato a verdade? E a pessoa se levanta e fala assim: não, mas eu estou falando da Bíblia. Eu falei: é, da Bíblia? E como que você interpreta essa Bíblia? A mesma pergunta que Jesus fez, né, para os doutores da lei, que está escrito e como você interpreta. O fato de você estar utilizando a Bíblia não quer dizer que você está com a razão, que você está correto. Você pode estar usando a Bíblia de uma maneira equivocada, de uma maneira errada. Então, essa lição, ela vem para nos alertar sobre isso. Essa mania que nós temos, né, de qualificar as pessoas como pessoas boas, como pessoas más. E muitas vezes isso é uma questão mais de uma projeção nossa do que uma realidade da vida. Isso quando não lançamos isso para Deus, né? A visão que nós temos de Deus, né? Um Deus que ele é um carrasco, um Deus que ele está ali pronto para condenar as pessoas, um Deus que se alegra quando alguém fracassa e ele vai exercer um juízo, né? Você vê que tem até tratados teológicos que falam que na eternidade, uma das bênçãos da vida eterna é que os salvos, os eleitos, eles irão olhar para as pessoas condenadas no inferno, e aí é aquela visão do inferno numa eternidade após a eternidade, né, um lago de fogo literal, e os eleitos eles vão prestar um culto a Deus, eles vão se alegrar diante de Deus, vendo o sofrimento das pessoas que estão queimando no inferno. Então você vê que existe até pensamentos formados sobre isso, né? De você se alegrar com o sofrimento de alguém, de você exultar a Deus por aquela pessoa estar padecendo, por estar sofrendo. E isso não cabe no Evangelho. Isso é a maldade do nosso coração. E como nós somos servos de Deus, cristãos, a gente tenta pegar o texto bíblico para justificar esse nosso coração que é corrompido, esse nosso coração que é mau, esse nosso coração que só aceita que as pessoas que pensam como a gente e que mantém um discurso igual ao nosso. Então, esse encontro aqui ele é muito importante porque ele faz a gente revisar, repensar essa questão do julgamento, né? Como que eu qualifico uma pessoa sendo boa ou má? Eu tenho essa capacidade em Deus de conviver com o diferente? Alguém que toma uma postura diferente da minha, como foi colocado aí pelo Castilho na leitura do irmão Isaías, na questão política, religiosa, eu já olho para essa pessoa com olhos de juízo, de julgamento, de que essa pessoa é uma pessoa herege, de que ela é má, ou eu tenho a serenidade, a paz de Jesus, para eu compreender que todas as pessoas nesse mundo são carentes da graça de Deus, principalmente eu, como Paulo dizia, né? O principal dos pecadores. Amém? Passar para o irmão Isaías. Professor Hilton, hoje a chave de fenda apertou hoje. Quando o professor fala a respeito do pós-arrebatamento, como muitos, né, veem, né, o inferno, aquela coisa toda, eu acho que não precisa ser muito ignorante para ver o que muitos irmãos nossos festejam hoje, né? Sim. Quando aquela escola de samba ela vai fazer um desfile e pega fogo na escola de samba, eles dão glória, dão aleluia, porque aquilo é do diabo, tinha que pegar fogo mesmo. Quando aquele destaque da escola de samba cai lá de cima, também deram a chave para Satanás, aí, ó. Morreu porque não quis aceitar a vida para Cristo. E é o que mais nós vemos aí, infelizmente. E essa leitura de hoje ela nos enquadra de maneira muito contundente, né? E eu gostaria de já abrir para os irmãos aí, para perguntas ou considerações. Por favor, irmã Sheila, a senhora tem tempo que a senhora não fala. Irmã Patrícia, irmão Noel, vamos perguntar ao professor. É, eu quero ouvir mais hoje. Boa noite aí.
Boa noite, Hoje eu Marcos. tô ligado aqui nos estudos aqui e tô olhando, analisando também aqui. Amém. Amém. E lembra, Noel, que nós falamos do joio e trigo no último estudo, né? A respeito do joio dentro da igreja, né? O joio e o trigo dentro da comunidade, né? E Sim, aí tô você. lembrando, fiz até perguntas e tudo, que não devemos até nem tirar o joio do trigo. E hoje Eu mostra tive uma boa aula na semana passada. e hoje mostra o joio no mundo, né? O joio no mundo. Então, eu gostaria de pedir. Cadê o Pimenta, João Carlos? Ô, Isaías, Por favor. essa questão que você falou aí do carnaval, a gente estava tratando disso exatamente ontem, lá Olha no, só, pensa. lá no seminário, né? Porque foi um padre ortodoxo ontem lá dar uma aula. Que Uma, legal. lá para mostrar a diferença entre igreja católica e igreja ortodoxa, né? E, e em vários momentos ali ele estava citando os sambas enredo do carnaval, né? As letras, a questão cultural tal. E você falando sobre isso, essa questão do julgamento, eu lembro de um meme. Eu até uma vez mandei lá no grupo. E é muito bem bolado esse meme, que é o seguinte: o rapaz fez o meme e colocou assim: Santa Inquisição, várias pessoas morrendo ali queimadas. Aí Jesus está dormindo. Aí botou assim: Holocausto, tantas pessoas que morreram na guerra. Aí Jesus está dormindo. Aí botaram assim: escravidão, quanto de pessoas foram escravas, foram mortas ao longo da história. Aí Jesus está dormindo. Aí botou assim: carnaval na Sapucaí ou no Sambódromo, mas Jesus está com o olho assim aberto, arregalado, né? Ou seja, agora Jesus vai agir em juízo porque alguém lá na escola de samba foi lá e fez a imagem do diabo, arrastando Jesus pela rua. E aí, por causa disso, Deus mandou uma pandemia em caráter mundial, em esfera mundial, porque alguém no Carnaval do Rio de Janeiro fez essa encenação. Aí o juízo de Deus ele ocorreu sobre o mundo inteiro. Então, assim, é uma mente doentia, é uma mente que não contempla o que é o evangelho, se quando a maior gravidade que já ocorreu na face da terra, que foi matarem o Filho de Deus, e Jesus intercede e diz para Deus não revidar aquilo, né? Para Deus Perdoa perdoar, ele. que é o carnaval que vai ofender Deus. Isso é de uma insanidade assim atroz, né? Absurda. E você vê a pessoa que pensa assim, ele é um doutor, é um É. neurocirurgião, mas o cara é um pastor. O cara é um pastor e o cara pensa assim, sabe? É algo assim assustador. Vamos lá, gente. Vamos perguntar, meu povo. Perguntar ou fazer alguma consideração, o Edelen. Vou fazer então. O que acontece? Queria Tava, tá. Vai, tava, Edelen. Depois o tava Noel. com o professor Wilton esses dias e a gente comentou, né, que existem pessoas que elas saem desse sistema religioso, mas elas vão para um não sistema que também é um outro sistema, né? Então a pessoa ela não frequenta o templo mais e tal, ela não tá mais com essas ideias que são criadas por seres humanos e não pela Bíblia, né? Mas ela vai para um outro sistema que é de rebeldia, às vezes até contra o próprio evangelho de Deus, né? A pessoa, ela Contra o fica Senhor. tão vidrada em ser contestadora, em ser polêmica, em contestar aquilo que não está certo, que ela acaba fazendo isso sem que Cristo esteja fazendo parte disso, né? Ela acaba fazendo isso condenando as pessoas. Então, exemplo, a gente vê muito absurdo sendo dito, né? Como cobertura espiritual, entre outras visões. E a gente, às vezes, não olha com olhos de misericórdia para essas pessoas que pensam dessa maneira, né? E sim com olhos fulminantes mesmo, como se Deus fosse condenar elas por elas Uhum. falarem coisas que não são bíblicas, né? Como você falou.
E Exato. teve escravidão, teve tantas outras coisas que são muito mais graves do que uma pessoa falar bobagem, e Deus nunca veio com esse juízo, né? É muito É, interessante isso. é É, muito legal. E isso aí também é engraçado, né? Vocês estão comentando temas que a gente está trabalhando esses dias. É exatamente isso. É a pessoa, o Romeu Bornelli, ele usa um termo interessante. Ele fala assim: é a pessoa que saiu do Egito, mas ela não entrou na Terra Prometida, né? Ela não foi para Cristo. Então ela se vangloria. Eu não faço mais parte do sistema, eu não sei o que tal. Mas o discurso dela é só negativo. É só o não fazer. Mas aí você fala, mas cadê a sua realidade em Cristo? Tá bom, você as não faz obras. parte da denominação, do sistema. Aí o Cristo dessa pessoa é o não sistema, né? Então ele passa a ter ódio lá do sistema. E você fala, não, você não entendeu a mensagem. Você só saiu e você não entrou em Cristo, você não avançou em Cristo, você ficou aí no meio do caminho. Então você não avançou no Senhor e você saiu daquele ambiente e agora o seu evangelho, a sua boa notícia é condenar aquilo que você fez parte. Então, você colocou isso aí muito bem. O tal do não sistema acaba virando o Cristo da pessoa. Ela só anuncia isso, né? E evangelho não é isso. Evangelho é você levar as pessoas para Cristo. Então, ela acaba trazendo para si mesmo, né, uma ideia de um apologeta, de alguém que possui a verdade, que quer abrir os olhos dos irmãos, né? E ao mesmo tempo, ela passa a ter um ódio, talvez também em função de que ela foi enganada ou ficou num doutrinamento humano, e aí ela quer resolver isso não em Jesus. Ela quer condenar os outros que não tem nada a ver com o que ela está sofrendo, né? Hoje eu falei para um rapaz, falando nisso, Éder, ele também estava nesse padrão, eu falei para ele, sabe de uma coisa? Sabe o que eu digo para você? Volta lá para onde você estava. Ele tomou um susto quando eu falei isso. Eu falei, volta para lá, porque assim, você fala tanto daquele local, que eu acho que ainda o seu coração está preso lá. Então, assim, não adianta você ficar batendo, batendo, batendo ali. Volta para lá. Tenta resolver isso lá, fica lá com os irmãos, se arrependa, peça perdão, e talvez você vai avançar. Ele falou, não, você é louco, eu não vou voltar para esse local, não. Eu falei, mas esse local não é nem voltar, é um voltar só fisicamente, porque esse local ainda está dentro de você. Você não se libertou, você só deixou de ir lá nesse local e esse local está dentro de você. Não é Cristo que está jorrando aí. É a sua aversão àquele local. É igual quando a pessoa tem uma separação na vida dela e ela não aceita aquilo, né? Então, eu já convivi com pessoas na minha família que passaram por isso, então eu acompanho isso de perto. A pessoa foi deixada, abandonada, e aí a vida da pessoa é só falar mal daquela outra pessoa que já tem uma outra família, já está vivendo, né? E aí ela não tem outro relacionamento, ela parou ali, ela morreu ali. E aí você E tem que corta chegar para ela o muito vínculo tempo não e é falar, olha, cortado. se liberta disso aí, porque a pessoa já está vivendo a vida dela e você não está vivendo a sua. Então demora para a pessoa pensar nisso. Eu odeio aquela pessoa, não quero nunca mais ver ele na minha vida. Mas ele está dentro de você porque você não para de falar dele. A boca fala que o coração está cheio. Essa pessoa ainda vive dentro de você. E assim acontece no meio religioso. Você vê muita gente que hoje brada aí na internet, né? Nas redes sociais. Gostei muito aí dessa fala do Éder, do não sistema. Eu não sou mais do sistema, eu fui liberto do sistema, mas e aí? Você entrou em Cristo? Você está vivendo a realidade de Jesus? Não está também. Isso aí é muito sério. É muito sério. E se você não vigiar, você entra nessa de sair e defamar o local onde você estava. Uhum, Porque as pessoas sim, que te conhecem do local que você estava, muitas delas vão querer saber o porquê você saiu. Eu vivo sim. isso. Só que eu não vou ficar, eu não vou dizer o porquê. Para poucas pessoas mais íntimas, eu até mostro, tal, mas eu não posso fazer isso, porque eu posso fazer algo pior com aquela pessoa. Exato. Aquela pessoa pode, não, porque o pastor saiu dizendo isso. Pá, pá, pá. Olha que testemunho para o Evangelho de Cristo. Mas que isso é algo muito interessante, Éder, que você falou, isso é muito interessante mesmo. Muito, com essa publicização que existe hoje, de fazer Sim. vídeo, né? Porque eu vivi lá, pá, 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 pá. Então é algo muito interessante. Vamos lá, gente.
Fala, É, André, que o Noel isso vai até falar. que a gente está conversando aqui, eu não sei se vocês conhecem, mas isso aconteceu com o Caio Fábio, né? Ele Isso. começou com essa ideia de sair do sistema, sair da bolha e tal, e hoje ele é um cara apostatado da fé, assim, que fala um monte de heresia nas redes sociais e tal. E ele começou assim, né? Sendo aquele cara que iria meio que contra o sistema e contra o que os templos pregam e tal, e ele se tornou um cara apostatado da fé que eu creio que Deus possa resgatar ele de volta, né? Eu creio que Resgatar ele para onde? Eu não entendi, não. Para Cristo, para Cristo. Ah, tá. eu creio que o Caio Fábio é uma figura muito para os olhos de muito controversa. E não é só o Caio Fábio. O Caio Fábio, o Ed René Kivitz é outro, e muitas pessoas elas não conseguem acompanhar na literalidade uma ministração dele toda, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a questão do Ed René Kivitz, ele a respeito da questão da atualização da Bíblia, né, que ele citou, mas as pessoas pegaram um texto isolado e não conseguem parar um tempo para ver, eu pensei que esse cara falou isso mesmo, para entender o que ele quis dizer, porque ele estava falando para o público dele, os membros da igreja dele, que entenderam com maior tranquilidade, porque estão naquele nível, não sei se o professor pode falar algo a respeito, estão no nível espiritual, de maturidade, que entenderam, como a questão do Caio Fábio também. Depois o Noel vai dar uma palavra, por favor. Por favor, professor. Sim, o grande problema aí é o que você falou, é que as coisas são gravadas hoje, né? E o que Isso. era para ser dado para o bem, às vezes as pessoas pinçam ali uma frase e solta assim, elas fazem um estrago. É como no Evangelho, como na Bíblia. Você pegar um texto ali isolado, você destrói toda a mensagem do Evangelho com a própria Bíblia, porque você pegou o texto isolado, né? Essa questão da atualização, hoje muita gente faz isso, né? Por exemplo, alguém aqui que lê a Bíblia e acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, usaria um texto aonde fala que você deve apedrejar o seu filho se ele cometer algum engano, se ele for contra os pais, você vai levar na praça e vai pedir para os anciãos jogarem pedra? Não vai. As regras de alimentação que a Bíblia coloca, alguém aqui segue aquelas regras, a não ser os adventistas, hein? Então, é isso que ele fala na questão da atualização. As pessoas interpretaram que ele estava dizendo que a Bíblia era ultrapassada, né? E você vê que tem até textos do Novo Testamento que não se aplicam mais para nós. A Filipenses, própria a a carta de questão da Filipenses. escravidão, né? A Isso. escravidão. Então, se hoje o apóstolo Paulo fosse falar, ele ia escrever coisas concernentes aos nossos dias, porque ele estava falando diante dos dias dele. Essa questão das mulheres, tudo. Então, quando se fala de atualizar, claro, Paulo ele está falando para o seu tempo e a igreja ela tem que avançar. A igreja não tem que chegar e ficar presa ao entendimento que ele tinha. Ele foi um homem que serviu para colocar o fundamento, e se a igreja é o organismo vivo, se ela é o corpo de Cristo, a gente vai avançar no conhecimento. Só que para quem lê a Bíblia de uma maneira literalista, naquilo que interessa, né? Porque a pessoa fala, não, eu sou fundamentalista, eu sou fundamental na palavra, eu acredito em tudo. Isso aí é meio relativo. Você chegar para ela e falar assim, tá bom, Jesus falou que se a sua mão pecar, se os seus olhos pecarem, você deve arrancá-los, porque é melhor você entrar no reino de Deus cego ou sem uma mão do que você ser lançado no inferno. Aí a pessoa fala, não, peraí, isso aí não é literal. Fala, então você sabe que tem coisa na Bíblia que não é literal, né? Então, quando interessa, a pessoa sabe fazer a aplicação do texto. Então, é muito complicado esses recortes, né? Eu sempre sugiro, olha, você viu lá alguém, você não concordou, tenta ir naquela pessoa ou tenta assistir tudo da onde ela estava falando. Não fica só num recorte, porque isso aí é uma desonestidade
intelectual, é uma desonestidade com a pessoa, porque você não sabe o contexto que ela está citando. Eu posso, por exemplo, falar algo aqui citando uma outra pessoa, e a pessoa pegar meu recorte e falar, o Wilton falou tal coisa. Aí eu falei, é verdade, ele falou, mas ele estava citando alguém. Só que a pessoa, na hora que ela recortou, ela só pegou a minha frase. E aí, isso é E muito agora difícil. tem, e ainda, Noel, não esqueci de você, não. E hoje Professor, ainda tem, professor, hoje ainda tem a tal da inteligência artificial, Tem, que ela tem. bota a tua voz, ela bota Exato, outras palavras na sua boca. sem dúvida. Com relação a Filipenses, professor, aquela questão que Paulo, que você falou, que Paulo disse, né? Pega meu escravo aí e cuida dele aí, hein? Tem que, isso aí não existiria hoje, não é? Filemon, Filemon, exatamente. Aí, ó, isso aí, aquilo ali vai viver hoje, tem que ter uma atualização, que hoje não existe mais esse sim, sistema de escravidão, não é isso? Então, exato. mas malharam muito Ed René Kivitz. Eu vi Sim. amigo do meu pastor e malhando ele. Tu concorda com isso? Tu concorda que tem que atualizar a Bíblia? Tu concorda? Eu falei, Jesus. Falei, irmão, tá bom. Não vou entrar nessa professor, seara, não. Por Sim. favor, Pimenta. O Noel quer falar, Pimenta. né, não é o primeiro lugar, por favor, pode falar, meu irmão, depois eu falo. Noel é saxofonista. Fica à vontade, irmão Pimenta. Pode falar aí, fica à vontade. Professor, existem textos na Bíblia que pode acontecer isso que o senhor comentou, que às vezes a gente achou que alguém citou alguma coisa, mas não foi a pessoa que citou. Tem algum texto que o senhor pode dar um exemplo? Tem alguns, sim. Por Pode exemplo, dar na dois, por favor? primeira carta aos Coríntios, né? É um Hum. texto que tem bastante isso aí. 1 Coríntios 7:1 é um grande exemplo, né? Onde você vai ver ali o texto entre aspas. O verso primeiro, né? Se você tiver uma Bíblia aí que tem esse texto entre aspas, fica bem mais fácil, né? Quando Paulo fala assim, está escrito, né? Quanto ao que me escrevestes, bom seria o homem não tocar em mulher. Esse bom seria que o homem não tocasse em mulher. Se você pegar uma Bíblia mais técnica, que tem uma tradução mais próxima do texto, você vai ver que ele está vindo entre aspas. Será que alguém aqui consegue ter essa Bíblia aí para mostrar? Eu acho que eu tenho uma aqui. Se você tiver aí, vai ser legal essa parte que você perguntou para a gente estudar Isso. aqui. Deixa eu ver se eu acho uma aqui, para mostrar para você. É interessante. Coisas que o que Paulo não falou, que as pessoas dizem que Paulo falou. Tem aquele texto também em que o que eu quero fazer. Não, como é que é? Como é que é? Posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Não é O isso? que Olha, devo fazer, não, acho que é o que devo fazer, eu não faço, o que eu não quero fazer, eu faço, o que eu não posso fazer, eu faço. se Ah lá, Mais vocês ou menos conseguem, isso, né? ah lá, professor. ver se vocês conseguem enxergar aqui. Está pequenininho, mas dá, professor. Está Dá para entre enxergar aqui. aspas. Está entre Está entre aspas, né? aspas. Isso. Ou seja, se está entre aspas, não foi Paulo que falou isso. Ele está fazendo uma citação. Ou seja, ele Isso. está combatendo o que foi falado. Um texto que é muito usado está aí no capítulo 6, verso 12. Todas as coisas me são lícitas. É Aqui, ó. 1 Coríntios o quê? 6:12. 6:12. Isso. Vê se aqui aparece para vocês. Ó. A minha está entre aspas. Ou seja, se está entre aspas, é uma citação. Então, ele está citando algo que foi falado e ele vai combater isso. Exatamente. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Qual que é o Então, contexto aí dos capítulos 6 e 7? Paulo está dando com dois grupos ali da igreja de Corinto. Era o grupo mais licencioso e o grupo mais radical. Então, os da licenciosidade falavam assim, a gente não tem que se preocupar com o corpo, é quase que um gnosticismo, porque o que importa é a salvação da alma, posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, tudo me é lícito. Eu sou livre em Cristo, então eu posso fazer o que eu quiser. Aí Paulo está combatendo, mas nem tudo convém.
Aí o outro grupo era fechado, falou assim, não, olha só, para ser mais espiritual, não é bom nem tocar na mulher, porque o sexo é impuro, então se eu estou me santificando, eu não vou tocar na minha esposa mais, porque eu quero ser fiel a Deus. Por isso que ele vai falar aquela questão da separação ali durante um pouco tempo, um tempo pequeno, em comum acordo. Ele fala, não, não é para vocês separarem, não, deixar de ter as relações para você buscar a santidade. Não, não faça isso. Então ele tá tendo que trabalhar aí nesses dois pontos, que eram grupos que tinha em Corinto, né? Obrigado, professor. E sobre a pergunta número 4, por que ninguém pode expulsar ninguém do reino de Deus? Sim. Existe alguém habilitado que possa dizer Né? que alguém está em Não Cristo, tem alguém está em como. Cristo? Qual que é o padrão que você vai usar para você expulsar alguém do reino de Deus, né? Ninguém tem essa habilitação, ninguém tem essa autoridade para fazer isso. Nós temos é que resgatar as pessoas, levar as pessoas a crescerem, a viverem o reino de Deus. Quem somos nós para expulsar um ser humano, alguém do reino de Deus? O reino não é nosso, o reino é de Deus, né? Ô, professor, Foi Noel. desculpa que vou desligar que eu vou tossir aqui um pouquinho. Tranquilo. Passou já. Uhum. Então, antes de eu fazer uma pergunta, tirar uma dúvida, por favor, eu vou entrar um pouco nesse texto que o pastor Isaías leu aí. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convém que eu faça. Esse Sim. texto é muito conhecido, né? Ele já está na minha cabeça aqui de uma forma que, para tirar, né? Eu tenho que ler muito texto que, da Bíblia e o que me prove isso. Assim, eu creio nesse texto que isso está ligado lá no livre-arbítrio, como o senhor falou numa reunião aí é, retrasada. Que o livre-arbítrio, eu acho que isso aqui não é pergunta, não, isso é o meu entendimento, que está envolvido em tudo isso. Eu posso fazer tudo que eu posso fazer, porque o Senhor me deu a liberdade, como o senhor até deu uma ilustração, até esqueci a ilustração, que a pessoa. Ah, não, não. Foi o irmão que pregou ontem, o pastor Isaías estava. Sem querer, eu lembrei. O irmão pregou para o rapaz lá ser curado. O pastor Isaías está por dentro dessa pregação aí. E orou três vezes, na quarta vez o Senhor curou. Porque ele pediu ao Senhor que não queria ser envergonhado, coisa e tal, mas o rapaz foi curado e ele não viu mais o rapaz. Um tempo atrás, depois, ele soube que foi perguntar sobre o rapaz ficou bom, né? Matou a família, matou todo mundo e se matou. Então, por isso aí teve um motivo dele ter sido o Senhor não queria curar ele, mas como o irmão com tanta fé pediu ao Senhor, que ele era o cara, o Senhor mostrou para ele, não, vou fazer só vontade. Fez, mas tudo bem. Então, quando eu falo no livre-arbítrio, eu posso fazer tudo, posso fazer todas as coisas, mas nem todas convêm. Ele está deixando um sinal que, ó, eu vou te mostrar que isso aqui não pode. Eu creio dessa forma. Depois, se eu tiver enganado sobre isso, o senhor me corrija aí. Mas não é essa pergunta que eu queria fazer, não. O que eu queria fazer é o seguinte: ultimamente, né, eu estou vendo, assistindo os cultos, até o senhor falou aí sobre o pastor Isaías também falou, o irmão às vezes lê só a parte A da Bíblia, só a parte B, e ali ele realmente faz um estrago, porque ele, a parte A, e ali o cara escreve até outro livro, com aquela parte A, com aquela parte B da Bíblia no culto. Fala, né, várias. Então, eu já estou vendo as coisas assim, de outra forma, e eu já não estou mais ligado. Eu estou me sentindo que eu estou um pouco desligado da situação, porque vai pregar, eu falo, pô, será que você está certo? Então, assim, eu queria um respaldo entre essas correções que vocês têm. O livro da Bíblia foi escrito lá no hebraico, né? Então, esse livro é o certo, porque
um tempo atrás, na primeira reunião, eu sabia que. Sabia não, vocês me falaram, foi corrigida, não sei por quem. Pô, mas ele corrigiu, ele estava errado na hora de corrigir? Então, quem está certo nisso aí? Como é o fundamento desse. Eu sei que a tua cabeça aí vou te chamar de cabeção, com todo respeito, mas, pô, tem que. Vocês estão certinhos nisso aí? É assim, quem corrigiu a Bíblia? Então, agora entrou esse negócio de aspa aí, entre aspas. Cara, é porque senão a gente vai acabar se desligando de um culto porque tá aprendendo muito, pô, tá errado o texto, como a gente teve um debate durante o culto, a pregação do irmãozinho ontem, estava sentado perto do pastor, o pastor Israel estava me mostrando, ó, não, tá aqui, realmente o que ele leu ali, eu concordei com ele, coisa e tal, mas, tudo que eu vou ler agora, pô, deve ter alguma coisa aqui. Então, eu não consigo mais, eu, eu vou ter que parar de ler a Bíblia e falar assim, eu quero só falar contigo direto, porque tudo é contratexto, tudo é. Qual é da onde veio esse tanto estudo que O parece que está equilíbrio, né, mudando a Noel? Bíblia, O equilíbrio, entendeu? né? É, Mas, é mais ou menos professor, isso aí. valeu, Noel. O professor pode também, se quiser, por partes, né, responder a primeira observação do Noel, que é interessante que ele falou, e a segunda parte. Mas obrigado, Noel. Valeu mesmo. A primeira questão é lá de Corinto. O que acontece? Toda análise bíblica, nós temos que fazer aquela análise, né? O texto dentro do seu contexto. Então, um texto ele nunca é sozinho. Um versículo ele nunca é sozinho. Nenhuma fala é sozinha. Então, para eu citar um texto, eu tenho que primeiro entender aonde que está aquele contexto, o que está acontecendo ali, por que aquilo ali foi falado, né? E ao pensar esse texto, eu posso até usar, eu falar, vou citar agora versículo tal, mas para eu citar esse versículo tal, ele não tem uma vida sozinho, ele não tem eficácia sozinho, Isolado. ele tem um contexto, até porque a Bíblia antes não tinha divisão de capítulos e versículos, né? Mas vou te Ela é interromper um minutinho. Mas tem coisas na Bíblia, tem palavras na Bíblia que é o Jesus está falando, Deus está falando. Se ele está falando, não é para mudar nada. Não é isso? então, só que assim, ninguém está mudando nada. Não, eu Estou dizendo sei, desculpa, que não é isso que eu quis dizer. o que eu estou falando é que todo texto ele tem um contexto, né? E eu não posso pegar um texto sozinho e utilizá-lo. Ele tem um contexto ali, ele tem uma história. O texto não foi solto do nada. A história está acontecendo. Por exemplo, Jesus falou assim: a tua fé te salvou. Ele falou isso para quem? Então eu tenho que olhar por que ele falou isso para aquela mulher, tal. Eu não posso falar assim, chegar para qualquer pessoa e falar: a tua fé te salvou. Eu não sei se a fé da pessoa salvou, eu não sei se a fé dela é genuína. Então eu não posso pegar qualquer palavra, não, só porque Jesus falou, eu vou falar essa palavra. Não é isso, né? Mas Então, professor Hilton, desculpa aí, mas olha só, lembra quando o senhor falou do sermão do a fé remove montanha? Lembra dessa parte que o senhor falou? Poxa, eu vou mover uma montanha. O senhor está lembrado disso? O senhor falou sim, sobre isso aí. Olha só, eu entendo. Porque o que eu estou fazendo aqui, as perguntas, é para me aprender. É porque sim, eu, eu realmente não vou dizer que eu sou igual o Tomé, não, mas nessa parte aqui da Bíblia, cara, eu tenho que estar muito seguro no que eu tô escutando, no que eu estou aprendendo. O que sim. acontece? A tua fé remove montanha. A fé remove montanha. Foi um contratexto, foi um texto que teve na época, foi, como é que é? Linguajar que o senhor fala, Texto dentro do fictício, não contexto. sei. Isso, é. Então, mas eu penso que a nossa fé é tão pequena, chega a um grão de mostarda. Quando o Senhor fala isso, é porque realmente, se você tiver uma fé de 80, 90%, essa montanha vai ter que se mover. Não tem jeito. Não é possível que ele ia falar isso, mas é porque na época era não sei quem que disse isso. Ué, fé é fé, entendeu? Sim. Então usa a sua fé.
Agora, o texto ali está dizendo o seguinte, o texto não fala que a fé é do tamanho de um grão, tá vendo? É a fé como um grão de mostarda. O que é a fé como um grão? Ela começa pequena e ela vai crescendo. Tem pessoas que têm uma fé pequena e Deus não estimula ninguém a ter fé pequena. Ah, se você tiver uma fé pequena, Deus vai operar. Onde está escrito isso na Bíblia? Jesus condenava as pessoas que não tinham fé grande. Homens de pouca fé. Ele não falou que a fé deles, mesmo pequena, fariam milagres, porque as pessoas interpretam errado o texto. O texto está dizendo, fé como um grão. O que é um grão de mostarda? Ele é pequenininho, mas ele se torna uma grande árvore. Essa é a fé que Jesus espera de nós. Ele honrou as pessoas que tinham grande fé. Ele falou assim, mulher, grande é a tua fé. Para o centurião, ele também falou, não vi nem tamanha fé, nem mesmo em Israel. Deus se agrada da fé que cresce. Deus não se agrada de uma pequena fé. Isso aí é uma interpretação errada. Com os discípulos que tinham pequena fé, lembra que ele falava? Homens de pouca fé. Até quando eu vou ter que aturar vocês? Então, se é uma pessoa nova convertida, ela tem uma fé pequenininha. Mas alguém que já caminha com o Senhor, ter uma fé pequena não agrada a Deus, não. Fé não é do tamanho de um grão. É como um grão. Começa pequeno e cresce, né? E a questão da Bíblia é a seguinte, eu volto a dizer, não tem como eu fugir disso. O que você tem nas suas mãos aí é uma tradução. É uma tradução. Por isso que existem as revisões da Bíblia. Por que ela é corrigida? Volto a dizer, vou tentar falar bem devagar para as pessoas entenderem. Corrigida, Não é atualizada. que Deus falou errado. Quando fala de corrigida, é a tradução que a pessoa tem em mãos. Como que essa Bíblia chegou na sua mão? O que está escrito na capa dela? Ou na segunda página? Está escrito lá, versão Almeida tal. Ou é revista, é atualizada. Por que chama Almeida? Porque teve um homem chamado Almeida que fez a tradução da Bíblia em hebraico, aramaico e grego para a língua portuguesa. A Bíblia não é em língua portuguesa. O que nós temos na mão é uma tradução. E o processo de tradução da Bíblia não é a palavra de Deus. A tradução não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra de Deus como ela foi dita. A tradução ela pode conter erros. O tradutor ele pode ter escolhido uma palavra e essa palavra não é adequada. Por isso que se você comparar várias Bíblias, você vai comparar versículos que eles têm palavras totalmente diferentes no versículo. A gente já leu aqui essa questão até lá de 1 Coríntios capítulo 6, lembra? Sobre a questão da homossexualidade. Você pegou várias versões, várias palavras diferentes no mesmo versículo. Por quê? Porque é uma tradução que nós temos em mão. E outra coisa, se a sua fé é no livro, a fé está errada. A fé não tem que ser no livro. A nossa fé está em Cristo. A igreja primitiva não tinha esse livro que nós temos em mão, mas eles tinham o Espírito, eles tinham a fé em Jesus, não é isso? Quando a igreja começou, não tinha nenhuma carta do Novo Testamento escrita. E como é que eles operaram tanta vida? Como é que eles operaram tantos milagres? É por causa do livro? Não tinha livro. Não tinha nem essa formatação de livro que nós temos, ela é muito posterior. Foi depois da imprensa que colocaram num livro que nós temos. A igreja primitiva não tinha nem Paulo ainda convertido, não tinha as cartas de Paulo, não tinha as cartas de Pedro. O material, o primeiro escrito foi o de Paulo. Foi muito tempo depois da igreja começar a pregar. Mas o que eles tinham? Eles tinham Cristo com eles. A nossa fé está em Cristo. Se a sua fé está pautada na leitura do livro, é complicado isso. Por quê? Não, Tem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. A Bíblia, ela tem uma função só, nos levar para Cristo. Então, se você ficar se perdendo, mas o versículo tal mudou, tal. Se você ficar nesse detalhe, você vai cair no mesmo erro dos fariseus, que eles coavam o mosquito e engoliam o camelo. Que eles ficavam lá no texto e quando Jesus se manifestou para eles, eles não perceberam Jesus. Por quê? Mas esse texto aqui não está batendo. Tal. Existe o trabalho, que é um trabalho específico de tradução da Bíblia, e esse trabalho tem que ser melhorado. Agora, se você está dependendo ainda de uma melhora da tradução, se você se perde ainda nisso, você tem que pedir para Jesus te guiar.
Porque se você não encontrou Jesus ainda, você está dependendo de uma tradução mais acurada, e se alguém chegar num púlpito e falar, irmãos, esse versículo não é assim, é assado, e você fala, então como que eu é Jesus? O que você está me dizendo? Que você não conheceu Jesus ainda. Que Jesus não está vivo em você. Eu não estou preocupado se amanhã acabarem com as Bíblias. Eu conheço Cristo. Pode tirar minhas Bíblias, pode botar eu numa prisão e eu não poder ler a Bíblia. Eu vou perder a minha fé por causa disso? Eu conheço Ô, Cristo. Eu leio professor a Will, Bíblia para receber mais do Senhor e não para, olha, se mudar um versículo e agora, como é que é tal. E o estudo, ele tem que ser continuado. Nós temos que nos debruçar, questionar o texto, olhar. Isso não tem nada a ver com a nossa vida de fé. Isso não tem nada a ver com o seguimento de Jesus. Então, se eu ficar abalado por uma tradução que chegou agora, olha, agora tem a nova Almeida atualizada. Ó, eles corrigiram esse versículo. Se eu falar, Jesus, e agora? Eu estou perdido, eles estão mudando o texto. Eu estou mostrando que eu não tenho relacionamento com Jesus. ô, professor Will, não, estou te entendendo. Mas quanto a isso, é por isso mesmo que eu fiz as perguntas, porque eu creio tanto em Deus, eu falo com Deus, é muito para me dar entendimento de tudo que eu estudo, de tudo que está acontecendo, porque esses estudos, eles são muito bem apurados, são muito bem detalhados. Mas eu vejo que 80% aqui, vamos botar aqui do nosso. Eu estou chutando, né? De repente estou chutando. Não tem esse conhecimento todo desse, É desse, isso, desse, é isso que desses ele detalhes. comentou ontem, Eu Entendeu? já, Então, eu já falei uma esses vez para você, pode Noel. falar. Eu já falei uma vez para você, não se apegue a isso. Não é o conhecimento teológico que salva. Eu já falei isso para você, não se preocupe. Não é que 80% das pessoas que você conhece. Aí é uma coisa. Agora, esse conhecimento está aí nos livros, está nas igrejas, pode não estar nas comunidades onde você participa, mas tem é, muita gente reunida. E não se preocupa com isso. A salvação, já falei, vou tentar falar de novo para você gravar. A salvação em Cristo não está vinculada ao conhecimento teológico. Tem pessoas que não sabem ler, não sabem escrever, nunca participaram de um seminário, nunca foram numa escola dominical e tem comunhão com Jesus. Tem pessoa que está no meio do mato que nunca teve uma Bíblia, mas o Senhor se revelou para ela lá. é. Então não fica Não, preso não, nessa. vou guardar isso aí. Não, Inclusive, o não pastor fica. Isaías ontem, O o pessoal pastor, não tem conhecimento. Você está vinculando assim, e só vai ser salvo quem tiver o conhecimento apurado. Se Não. for isso, ninguém vai ser salvo. Ninguém. Ninguém. Nem ô, aqui, nem na igreja. Se só for salvo quem tiver todo o conhecimento certinho, Não ninguém existe. vai ser salvo. Por isso que a Bíblia fala, nós temos que crescer na graça e no conhecimento do Senhor. O que salva é estar em Cristo. Uns têm uma dimensão de conhecimento, outros têm outro. Mas no final da história não é isso que conta. Naquele dia lá, os textos que nós temos na Bíblia, que falam acerca de juízo, não fala de conhecimento. Deus não chega e fala assim, olha, você sabe explicar a união hipostática? Olha, você sabe explicar a diferença de trindade e patriteísmo? Ó, você sabe falar da obra historiográfica deuteronomista? Ele não falou nada disso. Os textos de juízo falam que ele chegou, ele teve fome e alguém deu de comer, ele teve Mateus sede, alguém 25. deu de comer, Mateus ele 25. esteve nu e alguém vestiu. É isso aí que ele fala. Conhecimento é uma coisa diferente, são ferramentas que a gente tem para auxiliar as pessoas na igreja. Então, tira da sua mente essa questão. Mas se for assim, a maioria não é isso que não, é a salvação. agora eu entendi. Não, A agora eu salvação entendi realmente é em Cristo. assim, essa reunião. Agora o senhor me explicou, foi mais claro aí. Entendeu? Agora eu estou entendendo. O que Tô você está entendendo. tendo é um aprimoramento do estudo. Agora, tem pessoas que vão ter tanto conhecimento e não vão ser salvas. Tem Entendi, pessoas entendi. cheias da Bíblia, falando, operando milagres, profetizando, expulsando demônios e não conhecem Jesus. Então, o nosso foco tem que ser Cristo. Quando surge uma pergunta aqui, é no sentido mais aprimorado da teologia para ser suporte e não ser pedra de tropeço. E não falar assim, então se eu não sei isso, eu já preguei isso errado. Todo mundo já pregou coisa errada. Então, o que importa é estar em Cristo. É isso que vai definir no final da história. O pastor Ó, Isaías ontem falou para mim um negócio, eu já vou encerrar minha fala aqui, por favor. O pastor Isaías falou para mim uma coisa ontem interessante. Falei, pastor Isaías, às vezes eu vou orar, mas eu oro tão pouco, não sei muita coisa o que falar com Deus.
Aí ele me deu uma lição de moral, assim, com todo carinho, e falou uma coisa para mim, mas foi interessante. Ele falou: Noel, se eu e você for no carro daqui em É, São Pedro da Aldeia, a gente pode estar um tempão sem se ver. Será que a gente sim, consegue ir daqui lá conversando e a gente vai conversar só coisas diferentes, entrar em um assunto, sair, entrar em sim, outro? Eu falei: vai, tranquilo. Aí ele falou assim: que você tem que ser com Deus. Você tem que ter exato. intimidade com Deus, que vai ter assunto para ficar conversando com ele. É Aí eu falei: isso, caramba, cara, isso aí é genial. é Emanuel, isso. Isso aí. Emanuel, Oi, pode falar, irmão. se essas reuniões de quinta-feira que nós estamos tendo aqui não te levar para mais de Cristo, não assista mais, tá? Exato. Porque se eu dependesse dos boletins que o meu irmão produz para ir para o céu, eu ficaria fora dele, porque graças a Deus meu irmão tem produzido bastante boletim, eu não consigo ler todos, gostaria. O professor Hilton, se Sim, você ver lá no material que ele posta todos os dias, imaginou se isso fosse uma condição? Mas tudo que ele exato. tem aprendido, isso tem me levado muito para Cristo, meu irmão. Então, a reflexão que eu tenho para você no início é um pouco difícil mesmo, porque a gente vai contra aquilo tudo que a gente aprendeu e foi nos ensinado de forma equivocada, mas isso nunca te levou para Cristo. E a diferença que nós estamos tendo aqui é pela misericórdia de Deus, tendo comunhão e parecendo mais com Ele, porque se não for, não liga o Isso. celular e não conecta a gente aqui no grupo. É isso aí. E é bênção, Noel. Esses conflitos Amém, aí são bênçãos. amém, amém. Todo mundo passa por isso. Estou aprendendo, amém, amém. Todo mundo passa por isso. Esses conflitos que você está tendo aí são bênçãos. As São bênçãos. Todo desconstruções, elas doem. A dói. desconstruir algo que nós aprendemos desde criancinha dói. Valeu, Noel, te amo, te amamos. Vamos lá, gente. Irmã Cissa está Ô, quietinha. A irmã vai Sheila aí. levantou a mão. A irmã Sheila, João Carlos, levantou a mão primeiro. Eu tô com Opa! saudade, eu tô com saudade de ouvir a voz da irmã Ela tem Sheila. prioridade. Ela tem Ela, prioridade. Ela tem a voz daquela menina do aeroporto. do aeroporto. Até Então. porque, daí, se não deixar ela falar, ela não vai mais ceder o espaço na internet pra Exatamente. gente. É isso aí. Isso Por aí. favor, irmã Sheila. A paz, amado, boa A paz, noite. irmã Sheila. Boa noite. Eu só queria fazer uma colocação para o irmão Noel, que é assim, irmão Noel, e corroborando com o que disse o irmão Márcio, depois que você começa a estudar com o irmão Wilton, nunca mais você vai a um culto, nunca mais você vai estar numa reunião como antes. A gente acaba ficando muito crítico e se questionando, ou até aquela mensagem não entra no nosso coração. Por quê? O Espírito Santo vai nos dando discernimento, e mesmo sem a gente ter lido a Bíblia 2, 3 vezes durante toda a vida, ou nenhuma vez, as coisas vão fazendo sentido e o Espírito Santo vai nos revelando. Então, eu fui a um culto numa denominação esse domingo, eu falei: Wilton, até brinquei com ele, preciso fazer uma reclamação no saque do Sebink. Não foi, Wilton? Foi. Aí ele deu risada. Eu falei: por quê? Eu falei: Wilson, pelo amor de Deus, eu fui no culto, o irmão estava pregando, e eu ficava assim no culto: pelo amor de Deus, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Porque você fica mais crítico e você começa a sentir, mesmo sem saber em que versículo, em que capítulo que está, que aquilo não é daquela forma que está sendo pregada. Porque, como disse o Wilton e aqui outras pessoas, um texto fora do contexto vira pretexto. E isso parece que dá um nó na nossa cabeça, irmão Noel. Mas é um nó, digamos assim, é um nó Abençoado. espiritual. É, exatamente, é um nó abençoado, entendeu? E aí não se entristeça se você estiver no culto e achar que não está sentindo Deus ou que aquela palavra não está fazendo sentido para você, porque é algo abençoado. E aí você vai realmente se conectando com Deus e tendo alvo em Cristo. Inclusive, uma coisa que me desagrada muito nessas reuniões é a liturgia, né? Você fala: gente, tinha isso na Bíblia, tinha isso na época de Cristo, essa liturgia. Primeiro é isso, depois é salmo, depois é saudação, depois apresenta, depois é dízimo. Isso me incomoda muito, porque certamente na época que Cristo esteve aqui na Terra, isso não acontecia, é uma coisa do mundo, né? Uma coisa do ser humano. Então, essa é a minha contribuição. Amém?
Tá vendo só? Obrigado, irmã. Obrigado. E eu realmente estou ficando um pouquinho crítico, sem tanto conhecimento. Só um pouquinho que eu participei da reunião, já assisto uma mensagem e falo, "Ih, que coisa aí." Mas obrigado. Por favor, Pastor por Hilton, favor, eu, irmã Jacira, eu posso dar um pequeno testemunho para esse moço, pode, Noel? pode. Olha bem, Noel, não se preocupa, me desculpa a forma simples e grosseira de falar. Não se preocupa com nada, só se preocupa com o seu relacionamento com o pai. Sabe por quê? Nós não precisamos saber muito, basta se tentar ao máximo se relacionar, conhecê-lo e amá-lo do fundo do nosso coração. Amém. Aconteceu uma coisa muito estranha. Para mim é estranho, mas para Jesus não é. E eu estou muito feliz e agradecida a Ele. Eu me arrumei para sair, tem 2 dias que eu estou saindo de constante e não estou almoçando. E praticamente não estou comendo comida de sal. Estou muito no sanduíche e frutas, e isso não me faz bem, porque eu preciso nem que for fazer uma refeição. Aí ontem eu falei assim, quer saber de uma coisa? Com tempo ou sem tempo, eu vou passar num restaurantezinho que tem perto da minha casa, perto não, perto pode-se dizer, anda-se um pouco, mas tem, que a comida lá é caseira e não me faz mal. Aí veio na minha cabeça, agora como, não me pergunte como, por isso que eu estou dizendo a você não queira saber muito as coisas, não, só escuta e presta atenção, isso tem que prestar atenção. E se tiver fechado e você não comer nada hoje? Como é que vai acontecer? O que pode acontecer com você? Aí eu respondi assim, que eu sou maluca, né? Eu respondo, quer saber de uma coisa? Eu vou me embora. Se eu não almoçar hoje outra vez, novamente repito a dose, sanduíche e frutas. Não quero nem saber, não vou deixar de fazer as coisas que eu tenho que fazer. E fui-me embora. Olha, gente, o impossível aconteceu. Quando eu vi de longe o restaurante fechado, eu falei, me valha, meu Deus, será que está sem luz? Será que faltou luz? Será que aconteceu? Cheguei perto. Graças a Deus tinha um aviso na porta. Lutou. O filho da moça morreu. O filho da dona, e eu conheço muito a dona e me dou muito bem com ela. Eles são jovens e é uma família inteira que tem um restaurante, e o filho dela trabalhava no caixa, mas eu não sabia que ele estava doente. É problema de câncer. E para mim, quando raspou o cabelo, raspou porque tem muitos homens agora estão raspando a cabeça. Então, para mim, raspou porque raspou. Eu nunca poderia saber que ele raspou a cabeça, que estava com problema de câncer, está fazendo quimioterapia. E eu conversava com ele. Eu levei um susto, falei, meu Deus, não é possível. Aí eu sentei e pensei, o que eu vou fazer agora? Aí eu pensei, telefono para ela? Eu falei, não, tu não vai telefonar para ninguém, não. Tu vai orar por ela e depois, quando você voltar de Juiz de Fora, você dá um abraço nela e pronto, é só o que você vai poder fazer, garota. Você não pode fazer mais nada, não. E tá aí, e comi meu sanduíche. Então, eu quero dizer a você que eu nunca poderia imaginar um restaurante fechado. E a palavra que veio foi essa, fechado. E se você achar o restaurante fechado, o que você vai fazer? Porque eu tenho a mania. Como eu moro sozinha, eu converso muito com Deus, converso muito com o Divino Espírito Santo, e antes de sair de casa, eu falo com eles. Eu vou no lugar assim, fazer isso, por favor, me sigam. Tomem conta de mim, tarará, tarará, tarará. Eu sou sua e o senhor é meu. E outra coisa que eu digo a você, no outro dia, isso eu já falei com o pastor Wilton, mas eu já me policiei para não repetir. Eu senti ciúmes de Jesus. Já viu isso, sentir ciúmes de Jesus? É impressionante. Eu senti ciúmes de Jesus. Então, tem coisa que é inexplicável. Não tem explicação, não. Agora, pergunta a você se eu tenho tempo, como aquele menino, o Pimenta, agora acabou de explicar. Eu não tenho tempo de ver toda aquela mensagem que eles passam, não, que eles são maravilhosos. Ele tem um material lindo que ele passa para nós. Eu leio 2, 3 itens ali só por dia, não dá tempo de ler mais, que tem outras coisas para fazer. Eu faço tudo em casa, gente. Aquilo era bom se eu tivesse alguém para fazer todo o meu serviço, eu não fizesse nada.
Entendeu? Eu material. quero falar com você o seguinte, por favor, quero te dar um apoio nesse ponto de vista. Não se preocupe muito com a Bíblia, se preocupe com o seu relacionamento. Isso sim, isso é que é o mais importante. É Amém. você estreitar Isso cada aí. vez mais o seu elo com ele, ficar cada vez mais forte isso. Você sem entender, prestar atenção o que você está ouvindo, e o que está acontecendo, e o que está realizando, e o que ele quer dizer para você. Tá bom? Um abraço, desculpa de falar muito, tá bom? Te amo, tá bem, querido? Obrigado, Tchau. irmã Jacira. Fala, Ô, João. Isaías, Fala, Papai posso Noel. falar? Hoje eu estava só bebendo aqui de canequinha. Eu falei, não vou falar nada, vou beber. Mas eu quero dar um testemunho aqui que para mim é interessante. Eu fiz 6 anos de teologia, que para mim é o melhor seminário batista, que é o Seminário do Sul. É o Brasil. melhor do Brasil, né? Eu me formei em 6 anos lá. Mas esse estudo aqui, né, com a regência do Hilton, eu tenho aprendido muito. Aí poderia dizer, pô, o cara formado em teologia no seminário maior, pô, tá aqui nesse grupo, mas é nesse grupo aqui que eu consigo também repensar, reformular alguns conceitos através do professor Hilton. Por exemplo, hoje teve vários pontos, inclusive sobre a onisciência, a onipresença de Deus. Ninguém falou nisso, mas nas falas isso surgiu. Falei, pô, não vou falar nada, porque às vezes eu falo com Isaías, pô, às vezes eu faço algumas perguntas, o professor Hilton entende e ele fala, mas talvez tenha alguém que não vai entender, então eu fico na minha. Então, eu quero dar esse testemunho, né? Não é por muito estudar, fazer teologia, eu fiz pedagogia, gastronomia, mas a gente está cru ainda aprendendo. Então, essa quinta-feira, para mim, é importante. Hoje eu não ia falar nada. E aí, só para terminar, eu escrevi um texto sobre as caravanas de líderes que levavam o pessoal para Israel, ver o lugar santo, não sei o quê. Aí eu coloquei isso como uma idolatria e também uma questão financeira. Os caras estavam ganhando muito dinheiro fazendo isso, mas com a guerra eles pararam. Mas, pô, para mim é uma idolatria. Aí eu coloquei, eu não tenho nada a ver com Israel. Mas, antigamente, era o hino da Igreja Batista, que eu fazia parte, assim, diga ao povo de Israel que marche. E hoje está aí o povo evangélico tendo isso na mente. Israel é a minha... Tá, Jesus nasceu ali, tudo bem, a gente respeita essa história, mas não tem mais nada a ver com a gente, não. Israel até nem aceitou o Cristo como o Messias, né? Então, esse estudo de hoje está a fala de cada um, inclusive do Noel, está dando para a gente entender muito o que a gente precisa fazer. Aí, para terminar, a Bíblia do rei James, né? King James, né? O cara falou assim, pô, eu quero uma Bíblia que chegue mais próximo do original. Aí ele pagou uma turma para fazer as pesquisas, porque ele não aceitava o que estava ali. Então, o que o Wilton falou hoje e ensinou para a gente é importante, né? Nós temos os editores, né? Nós temos aqueles que tinham o poder da escrita e era uma questão econômica, a questão política, que eles faziam a tradução para chegar perto daqueles objetivos que eles queriam, e nem por isso anulava a eficácia daquilo que foi apresentado ali, porque a base é o Cristo. Né? Os caras mexeram, mas a base é o Cristo, como o professor falou. Desculpa, falei muito. Não, benção. E eu queria anunciar para o povo aqui do grupo que eu vou começar a vender a Bíblia do Trump. Estou traduzindo a Bíblia do Trump. O Trump, agora, presidente dos Estados Unidos, lançou uma Bíblia aí com vários versículos inseridos lá que não tem nada a ver. Eu vou vender para vocês aí. Baratinho, tá, João?
Você vende aí em São Paulo. Irmã Patrícia, dá um glória aí, irmã Patrícia. Irmã Patrícia, irmão. Vamos lá, irmã Patrícia, que já passamos do horário. Hoje foi muito bom, professor. Muito bom. Oi. O Espírito Santo está movendo. Muito O João bom. sempre... O João, ele tem umas perguntas muito inteligentes, né? Dizem, os sábios aí dizem que você conhece uma pessoa não pelas perguntas que ela dá. Não pelas respostas que ela dá, mas pelas perguntas que ela faz, né? O João, ele sempre tem as perguntas profundas, né? E muito interessante o que o João falou sobre Israel. Isso é uma coisa que a gente tem sempre que afirmar. Eu nunca esqueço o testemunho do... Não sei se foi do Pedro do Borel ou de outro irmão. Esse irmão que tinha muito trabalho nas comunidades, e aí ele sonhava em ir lá para Israel, né? E ele orava, aí o Senhor disse que o Senhor apareceu para ele num sonho e falou assim: por que você quer pisar naquela terra que eu pisei há 2000 anos? Eu não tenho interesse que você pise lá. Eu quero pisar com você nessas terras que ainda não me conhecem. Interessante, né? Pastor, professor Hilton, eu quero te agradecer aí, te pedir desculpa aí Mas das minhas, imagina, tipo, quase interrogação, mas assim, é para eu ficar é mais assim que tranquilo e realmente o, nada. o senhor fala com uma tranquilidade, com a mansidão e fala de Jesus assim, com muita autoridade. E eu estou feliz porque agora eu vou me aprofundar mais aí nesse estudo aí. Aí que a gente aprende através dessa troca, você está certíssimo. Você imagina se eu falasse aqui, o Isaías, e aí, irmãos, alguém tem alguma pergunta? Aí ninguém tem, aí não tem graça, esse grupo não teria graça, era mais fácil gravar um vídeo, né? O E se grupo ele nas tem graça igrejas, por causa disso, por causa e dessa se nas interação. igrejas, isso, e se nas igrejas houvesse essas, esse contraditório, essas opiniões, na Exato, igreja, que se reúne em qualquer lugar, tivesse essa interação, eles isso, cresceriam muito mais em Cristo. com Eles certeza. cresceriam muito mais em Cristo. Porque lá nas igrejas, a pessoa abre a Bíblia, fala 2 horas e ninguém Isso, pergunta nada, ninguém fala nada, tu sai com aquela dúvida. exato. Vamos lá. A irmã Patrícia é convidada de alguém? A irmã Patrícia. É a irmã Patrícia, que é amiga da Vânia, é uma amiga minha. A fora a Sim, Patrícia. Ah, ela tá sim. aí, tá. A Pai do A- Senhor, mas eu só estou na escuta, só aprendendo. Amém, irmã Sou Patrícia. nova aqui, eu não sei muito mexer, aí eu estou sem graça. Estamos te É bem, ouvindo bem. Estou Muito aprendendo muito. obrigado. Muito obrigado. Ô, irmão Sérgio, Vocês são uma irmão Sérgio benção. Henrique. Obrigado, irmã Patrícia. Irmão Sérgio Henrique tinha uma pergunta, Wilton, sim. quinta-feira passada, mas acabou ele não conseguindo fazer. Vamos lá, irmão Sérgio, tudo bem? Abre aí o som, abre o som. Bom, Sérgio é Abriu. bem. Tá aí? Estamos aqui ouvindo. Então, o que eu tenho observado aqui nesses estudos, temos 7 perguntas. Vou ficar só queria ouvir uma resposta devido à política estar tão agitada no Brasil. Essa pergunta que é a número 3. Como você fala dos que em política e religião não pensam como você? Queria uma resposta do nosso professor. Obrigado. Essa questão é nevrálgica. E eu acho que a gente tem que rever isso aí mesmo. Isso é um ponto que eu creio que todos nós aqui temos que considerar e que em algum momento a gente talvez perdeu a linha em algum momento. Todos nós aqui, né? É muito difícil a gente ter um diálogo, ouvir aquelas pessoas que são diferentes, né? Que não pensam igual a gente nessas áreas aí. Isso é um ponto, é uma pergunta desafiadora mesmo. Por isso que eu digo, esse grupo, esse material do Castilho sobre a teologia popular é desafiador, né? A gente tem a tendência mesmo de pegar firme e a pessoa não aceitar, a gente vai lá e começa a bater e afirmar. Isso é um ponto que é muito difícil a gente se calar às vezes, é muito difícil. Isso é uma pergunta mesmo, fica para nossa reflexão. Como que a gente tem lidado,
nessa questão política. Eu sei que é difícil, né? Mas como é que Jesus faria? Será que ele ficaria perdendo tempo? É claro, tem horas que a pessoa vai querer ouvir você. Mas por que que você não concorda com isso e tal? Mas como o irmão Sérgio falou, como hoje em dia isso está tão acalorado, a gente acaba perdendo a linha e vai para agressão, usa palavras indevidas, daqui a pouco cria uma celeuma, cria divisões por coisa que não era para a gente estar perdendo tempo com isso. Isso é coisa muito séria mesmo. E Jesus, no tempo dele, tinha os partidos, Sim, né? Não era com a política partidária de hoje, mas tinha os partidos. Tinha os sim. essênios, tinha Os zelotes, herodianos, os herodianos, tinha saduceus, fariseus. saduceus, fariseus, eram todos partidos que tinham as suas ideologias, inclusive Sim, aquele que estudiosos dizem que José participava, né? sim. Que estava com interesse em derrubar o Império Romano, não é isso? Vicários, né? Os vicários, isso, era um partido Sim, mais violento. E sim, Jesus se portou como com esse partido? É o exemplo que temos que colocar para nós. Jesus não se exato. envolveu com nenhum deles. Jesus ficou fora. E a igreja hoje ela tem que se portar. A igreja hoje ela tem que se portar da mesma forma que Jesus se portou. Não se meter em direita, em esquerda, em cima, de baixo. Acabou, como foi dito aqui, temos que focar em Cristo. Bem que o Jorjão, Hilton, aquele amigo nosso, o Jorjão Grandão, Sim, ele falou que o rapaz chamou ele de. Um rapaz leu o Salmo, Mateus 25. O rapaz leu Mateus 25 e falou: tive fome, não der de comer, tive sede. O rapaz falou: pois Jesus aí era comunista. Esse Jesus era socialista. Ele leu exato. Mateus 25, João. Mateus Sim, 25. Tive fome, me deu de comer. Tive sede, me deu de beber. Tive preso, foi me visitar. Pô, esse Jesus aí era meio socialista, não sei não. Entendeu? Então, Isaías, que então, as atitudes de Jesus estavam na humanidade, no na povo. necessidade. Ele entendia a necessidade das Isso, pessoas. Assim, pô, esse exatamente. povo aí está com fome aí, ô, vamos fazer alguma coisa para dar de comer Isso, esse isso. povo aí. Eu até acho mesmo que ele era um comunista, um vermelho. Para de graça, João. Mas vamos lá, vamos terminar, gente. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Que maravilha. Hoje o estudo foi muito bom, professor. Deus abençoe sua vida. Quer falar, irmão Sérgio? Mais alguma Não, consideração? não. Satisfeito, satisfeito. Eu só Amém. acho que nós deveríamos ter mais sabedoria nessa área, porque as pessoas são o material que nós vamos utilizar para o reino de Deus se manifestar na Terra, né? Nós precisamos ganhar vidas. Então, se é a gente verdade. polemizar as coisas, afastar as pessoas, como que elas irão querer ouvir o evangelho da nossa boca? Acho que é a hora de a gente praticar o reino de Deus e amar as pessoas. É tolerar mais, ser sábio, se fazer de tolo, para poder depois falar de Jesus para elas, e não se afastar delas, nem botar ela bem distante da gente. Principalmente na família. Houve muita divisão na Isaías, família. só para terminar a minha fala, é o seguinte: hoje eu vi Obrigado, um vídeo Sérgio. Nada. sobre um mensageiro do Gideão, e ele foi eleito deputado federal. E, rapaz, muito escândalo do camarada. Ele maltratou uma cantora evangélica, falou que ela era tanajura, não sei o quê, usava peruca. E o cara está lá dentro, nada acontece com ele. Aí, como a gente falou de afastar o irmão ou não, né? Não vou entrar nesse detalhe, mas tem alguns que precisam ser afastados mesmo, porque eles envergonham o evangelho, mas deixa para o próximo estudo. Paulo orienta também, né, professor? Essas Sim. situações de serem contra o evangelho e se afastam. Vamos lá. Muito obrigado pela participação de todos. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Já são 10h30. Quinta-feira estaremos aqui de novo para nos debruçarmos aos pés de Cristo e aprendermos na instrumentalidade do nosso professor Wilton e busquemos ao Senhor. Busquemos Cristo, que Ele é o nosso verdadeiro norte. Eu queria pedir que a irmã Patrícia
orasse ao Senhor, irmã Patrícia, agradecendo a Deus por esse estudo, pela participação de todos. Tá Por favor, certo. irmã Patrícia, ora ao Senhor agradecendo. Ô, Isaías, Toda voz- Isaías, você não Ah. falou o Pix do professor? Espera aí, vou falar o Pix do professor. E eu queria convocar os irmãos, quando acabar aqui a nossa reunião, vamos nos reunir na cantina, porque o nosso João Carlos Barbudo, ele é formado em nível superior em Gastronomia. gastronomia, Wilton. Gastronomia. Ouviu, Wilton? Exato. Vamos lá comer. Ele é Muito. especializado em comida africana. Vamos lá comer comida africana logo quando acabar Sabe aqui o muito. culto. Quando acabar aqui. Gente, o número da conta do professor Wilton, o número do Pix dele, o número do Pix do professor Wilton, anota aí. É 2857 533 9850. É o CPF dele. É o Wilton Chini. Repetindo o Pix. 2857 5339 850. E tem pessoas aqui no grupo que me ligam em particular, falam, Isaías, qual Pix, professor? Passa para mim. Tem pessoas aqui na reunião que me pediram aqui para abençoar a vida do nosso professor. Então, vamos lá, irmã Patrícia, ora ao Senhor. Sei que a irmã Patrícia trouxe um Amém. empadão também, trouxe um empadão. Amém. Então vamos orar, Senhor, agradecer por mais um dia na presença dele. Senhor, meu Amém. Deus, meu Pai, queremos, Senhor, ser grata a Ti, Senhor, por mais um dia, Senhor, de excelência que o Senhor nos deu, Pai querido. Senhor, Amém, foi um Jesus. dia corrido, Pai, mas o Senhor esteve conosco o tempo todo. Queremos ser grata a Ti por tantas as coisas que nós conseguimos fazer. Queremos ser grata a Ti por tantos livramentos, Pai. E aqui, Senhor, nessa noite, Pai, podemos aprender mais a Tua palavra, junto com Teus filhos, Pai, qual tem passado tanto, Senhor, todo conhecimento para nós, possa recompensar os teus servos, Pai querido. Muito obrigado por todos os aprendizados nessa noite, Pai. Quero entregar cada um, Senhor, nas tuas mãos, dar uma noite reparadora, Senhor, um sono, Senhor, de renovo, Senhor, para amanhã, Senhor, possamos estar Senhor, de pé, Senhor, ao nossos fazeres, conforme assim a tua vontade, Pai. Obrigada, Pai, por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito. Seja com cada um de nós, com o nosso lar, com a nossa família, em nome de Jesus. Amém. 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 Está terminado em nome de Jesus. Vamos para a cantina. Vamos. Amém. Ah.